superior do tabuleiro, ou da viga, tá? E é justamente essa que está mais próxima à superfície. Isso aí vai ser um ponto que vocês vão utilizar para entender um pouco do que pode ter acontecido. Já entrando na parte de problemas, a primeira coisa que eu vi foi, obviamente, existe uma falta de manutenção, mas existem alguns pontos que indiretamente te dizem coisas que podem estar ocorrendo. Eu vi a presença de plantas. Se existe plantas, existe terra. Se existe terra, existe matéria orgânica. Se existe matéria orgânica, existe micro-organismos, raízes, também vai ter que existir água ou umidade, e todos esses é, são agentes que vão deteriorando a ponte, abrindo fissuras, microfissuras, para que entre mais água, para que entre mais raízes. E entra num processo contínuo em que você vai deteriorando a ponte, vai criando microfissuras e vai entrando mais água e vai justamente entrando em contato com a armadura, que vai oxidando a armadura vai perdendo seção e por assim vai. Então, ter plantas ou ter água em uma ponte ou em qualquer outra estrutura é um indicativo que a durabilidade dela ou o tempo de vida útil dela vai ser reduzido drasticamente. Então, nós temos aqui uma região que é altamente úmida, juntamente com plantas, é, se nota que não existe uma manutenção, justamente para fazer uma retirada de toda essa matéria orgânica e fazer uma impermeabilização, ou fazer até mesmo uma injeção de concreto ou de grout para fechar todas essas microfissuras, para que proteja o interior da nossa ponte. Nós podemos ver também no primeiro slide em que essa ponte é, ela tem uma seção variável, porém ela não é maciça, ela é oca. Quer dizer o quê? Que ela tem menos concreto para proteger a nossa armadura. Então a água simplesmente entra dentro desse buraco grande, desse oco, e entra em contato com outra camada de concreto e depois com a armadura muito mais facilmente do que se fosse maciça. Isso quer dizer que fazer uma ponte que não é maciça está errado? Não, estruturalmente funciona muito bem. Entretanto, se não tem os cuidados necessários, a manutenção para que se proteja essa armadura que está interna ao concreto, sim, vai ser um problema a largo prazo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. As plantas indicam que existe sim já uma deterioração prévia do concreto e provavelmente das armaduras. E essa deterioração já se confirma justamente dentro das imagens do próprio Google. Eu busquei algumas imagens aqui desde 2012 e eu vi que nós temos aqui grandes buracos ou que foram tapados e depois retapados, começaram pequenos e foram aumentando até chegar à própria armadura. Pode ser que sim, essa armadura não seja estruturalmente da ponte, e simplesmente seja a armadura do tabuleiro, tá? Ou seja, da parte ali que vai receber o asfalto, vai receber a via, por dizer alguma coisa, mas, obviamente, nós temos aqui um grande indicativo que a água está entrando em contato direto com a armadura, essa armadura está se oxidando, e quando uma armadura se oxida, se é uma armadura, por exemplo, por 10 milímetros de diâmetro, quando ela oxida, ela perde seção. E no final, ela já não vai trabalhar com uma armadura de 10, porque ela não tem mais 10 milímetros de aço. Ela vai ter 8, ou 7, ou 6, até que esse óxido leve toda a sua capacidade embora. Tá? Então, nós temos aí uma redução da capacidade da estrutura ao longo do tempo, que conectado ao problema 3, que eu já vou citar com vocês, vai ser o catalisador desse colapso. Então, nós podemos ver aqui nas fotos que a armadura já está corroída, nós temos vários pontos que aconteceu a mesma coisa, e fato, grandes partes desses buracos, dessas armaduras expostas, estavam justamente nesse tramo em que ocorreu o colapso. Tá? Também eu encontrei em outros pontos, mas nesse aqui nós também tínhamos bastante problemas desse tipo. Então, mesmo que seja feito, nós podemos ver ali que em cima do asfalto foi feito é, cobriram com uma espécie de concreto, mas justamente com a fricção do caminhão, com a fricção do tráfego, isso vai saindo. Então, existe uma maneira correta de se fazer isso, nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas só para vocês saberem que é, armadura, armadura corroída também é um indicativo de colapso estrutural, de perda de resistência e perda de seção, perda de durabilidade do concreto. Tá, Rodrigo, e o problema 3 que você falou que estaria conectado ao problema 2. Acabei de falar para vocês que essa perda de ou a oxidação da armadura pode afetar e vai afetar a resistência da ponte, nós também temos que entender que essa ponte, como eu falei para vocês, foi executada lá na década de 60, 50, em que já existiam normativas, existia toda a parte de engenharia, entretanto,
as nossas normas, as nossas leis de construção vão mudando, porque as coisas mudam. O nosso caminhão que nós tínhamos lá na década de 60 não é o mesmo de hoje, tá? Assim como nossos materiais também não são o mesmo. Então aqui eu trouxe para vocês um pouco, nós, agora nós temos, ou já tínhamos talvez, mas escrito de outra maneira ou com outras prescrições. Nós temos a nossa NBR 7187, que trata só de pontes em concreto armado e concreto protendido, todo o procedimento de execução. Isso não garante que a execução mesmo que tenham seguido a normativa ou literatura da época, não quer dizer que esteja conectado com o que se recomenda hoje em dia, porque a tecnologia muda, nós descobrimos maneiras melhores de fazer ponte. Então, se nós temos aqui também a outra norma é 7188, que trata sobre as cargas rodoviárias, ou seja, o trem tipo, como falei para vocês, o caminhão de hoje pode ter uma carga diferente do caminhão de, da década de 60, tá? Que nós estamos falando de 60 anos praticamente, tá? Então, nós temos aí as cargas variáveis, nós temos outras indicações da norma, nós temos outro tipo de procedimento para executar essas pontes, que talvez não se encaixe com o que foi feito na época, tá? Então, juntando a perda de resistência por armadura corroída, por concreto com fissuras, mais eh, a carga diferente, ou talvez o procedimento não condizente com o que nós tratamos hoje como ideal, talvez foi tudo um catalisador que se juntou e simplesmente foi a ponte dizendo que não aguento mais e é isso. Infelizmente, isso, como eu falei para vocês em outros vídeos, nos traz perdas de vida e além das perdas materiais, obviamente. É, e aqui nós trazemos aqui simplesmente uma análise técnica do que pode ter acontecido e do que provavelmente ocorreu. Vamos esperar o laudo técnico. Espero que tenha abordado principalmente aqui as principais causas. Obviamente, eu não tenho dados da qualidade do concreto, se bateu o FCK correto, se as armaduras internas de flexão tracionadas da ponte realmente estavam oxidadas a ponto de perder tanta resistência assim. Entretanto, é um material que eu consigo aqui trazer alguma coisa para vocês, alguma informação útil. Quero que vocês deixem nos comentários se você acha que pode ter acontecido outra coisa, ou se você é da região ou passou já alguma vez por ali, o que você viu de diferente. E também se esse vídeo te ajudou ou trouxe alguma informação interessante para você do assunto, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Fico por aqui, até a próxima, tchau.